Gente boa, gente bonita, dando prosseguimento às nossas aulas sobre urbanização. Nas aulas anteriores nós tínhamos visto sobre a urbanização brasileira, de acordo com alguns recortes temporais, começando em 1870 e finalizando após 1960, já no século XX. Vimos também os aspectos positivos dessa urbanização e vimos também a mudança do perfil populacional brasileiro, que antes era predominantemente rural, e a partir da década de 1960, pelos fatores que vimos anteriormente, tornou-se predominantemente urbana, tanto que após o ano de 2010, de acordo com o censo demográfico desse ano, a população brasileira habitante na zona urbana é de 84% e da zona rural é de apenas 16%. Em relação ao início do século, houve uma inversão total. Agora vejamos alguns conceitos específicos sobre fenômenos que são desdobramentos dessa urbanização brasileira. Fenômenos que não aconteceram somente aqui, que aconteceram e acontecem em outros países. Mas pegamos o caso brasileiro e, quando for possível, extrapolemos ou contextualizemos ou relacionemos com situações em outros países. Agora nós veremos sobre dois temas específicos: o tema da região metropolitana e os seus conceitos correlatos, e também sobre o que é a sigla RID, que veremos mais adiante. Primeiro, o que é uma região metropolitana? A região metropolitana, para você entender, você precisa lembrar o que é uma metrópole, ou, se você não sabe, aprender. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade central, é uma cidade polo de uma certa região. Lembremos das metrópoles que vimos anteriormente, as metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais. São cidades polo, que são pontos de referência para cidades ou municípios próximos. Concentram atividades econômicas, políticas, culturais. Tem um fluxo de pessoas constantes indo e voltando para esse polo ou para essa metrópole. Região metropolitana seria um espaço político-espacial que congrega essa metrópole e os municípios vizinhos que têm relações diretas com essa metrópole. Relações econômicas, relações sociais, relações políticas e também relações, inclusive, culturais. As regiões metropolitanas, elas são resultado direto da expansão das cidades. Cidade não é a mesma coisa que município. O município é uma unidade administrativa que é dividida em duas partes: a cidade ou zona urbana e o campo ou zona rural. A cidade ela é a sede do município, é onde fica a prefeitura, a administração municipal, onde concentra-se o comércio e os serviços e onde a população mora de maneira mais concentrada ou mais próxima entre si. A zona rural ou campo predomina-se vegetação natural e pastagem. A população ela mora dispersa e as atividades econômicas vinculadas à zona rural são as atividades do setor primário: agricultura, pecuária, caça, pesca, extrativismo vegetal e mineral. Porém, nesse contexto histórico que nós vimos, do século XX, mas principalmente da década de 40 para frente, quando a industrialização impulsionou a urbanização brasileira, as cidades cresceram, ou as zonas urbanas dos municípios cresceram. Cresceram de tal maneira que, em certas situações, ou em muitas situações, as cidades ou zonas urbanas de dois ou mais municípios acabaram se encontrando. E acontece um fenômeno que muitos de nós vivem em São Paulo. Para quem passa por lá, é difícil saber quando você está em São Paulo, ou Santo André, ou São Bernardo, ou São Caetano do Sul, porque aquilo foi tudo conurbado. Houve o processo de conurbação das zonas urbanas desses municípios. Aqui em Goiânia, de onde vos falo, especificamente Aparecida de Goiânia, onde eu estou, município vizinho a Goiânia, a parte norte da cidade de Aparecida se conurbou com a parte sul do município de Goiânia. Tanto que na altura da Avenida Rio Verde ali, desde o setor dos Afonsos até na rotatória lá do motel Getan, você não sabe exatamente, para quem não conhece, qual é o lado de Goiânia e qual é o lado de Aparecida. Se você vai no sentido do motel Getan, do lado direito seria Goiânia, do lado esquerdo é Aparecida. Ou do lado norte é Goiânia, do lado sul é Aparecida.
Mas não tem uma marcação tipo, aqui é o município de Goiânia, aqui é o município de Aparecida. É o exemplo do fenômeno da conurbação. A zona urbana de Goiânia cresceu em direção sul e se encontrou com a zona urbana de Aparecida, que cresceu na direção norte. De tal maneira que uma avenida separa tanto duas cidades diferentes como porções de dois municípios diferentes. E foi através desse fenômeno da conurbação entre dois e mais municípios que possibilitou a existência das regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas, de fato, elas são criadas por decretos-leis estaduais. São os governos estaduais, articulados com o legislativo estadual, que propõem e criam as leis para a criação das regiões metropolitanas. Porque as regiões metropolitanas mostraram que o município polo e os municípios vizinhos, a cidade do município polo e a cidade dos municípios vizinhos se interligaram de tal maneira que um dependia dos outros. Tem-se uma visão errônea ainda hoje de que os municípios vizinhos de uma região metropolitana são simplesmente cidades dormitório. Talvez tenha sido no passado, não é mais. A integração, o fluxo constante entre a metrópole e os municípios e suas cidades vizinhas é constante, vai e volta. Tanto dos municípios e cidades vizinhas à metrópole, quanto da metrópole às cidades e municípios vizinhos. Circulação de pessoas, de mercadorias, de capital e de serviços. Tanto que as políticas urbanas, tanto para a metrópole quanto para as cidades dos municípios vizinhos, têm que ser políticas urbanas em comum. Peguemos o exemplo do transporte coletivo. Grandes cidades como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e suas respectivas regiões metropolitanas, o sistema de transporte coletivo é integrado. A metrópole com as cidades dos municípios vizinhos. Então, em São Paulo, você pega ônibus que vai aos municípios vizinhos, às cidades dos municípios vizinhos. Guarulhos, as cidades do ABC, Cajamar e outros municípios que infelizmente eu não me lembro agora, porque são muitos municípios da região metropolitana de São Paulo. Do Rio de Janeiro é do mesmo jeito. Se o sujeito não vai de um município a outro, ou de uma cidade, de um município, à cidade do outro município, de ônibus ou transporte coletivo, ele vai de barca, atravessando a Baía de Guanabara de um lado a outro, ou atravessando a ponte Rio-Niterói, se ele vai da cidade do Rio a Niterói, ou vice-versa, de Niterói à cidade do Rio de Janeiro. Então o sistema de transporte tem que ser pensado em comum entre as prefeituras, a prefeitura da metrópole e as prefeituras dos municípios vizinhos. Isso se tornou mais intenso a partir da década de 1960, onde a urbanização brasileira mudou aquele perfil populacional que nós tínhamos visto antes. Se a população rural era predominante até meados do século XX, depois de meados do século XX e principalmente a partir da década de 60, a população urbana começou a se tornar predominante. As cidades começaram a crescer. As cidades de municípios diferentes começaram a se conurbar. E a existência das regiões metropolitanas se tornou possível e garantidas por leis votadas pelos parlamentos estaduais ou pelos legislativos estaduais. E a questão da infraestrutura de transporte que eu citei para vocês, ela é apenas um elemento, porque todas as outras políticas públicas têm que ser pensadas em comum. Infraestrutura, educação, emprego, saúde. Quantos de nós, quem mora em regiões metropolitanas, não na metrópole, mas nos municípios vizinhos, já teve que se deslocar até a capital ou a metrópole para ter algum serviço como esse? Eu moro em Aparecida de Goiânia, porém trabalho na metrópole da minha região metropolitana, ou seja, Goiânia, e faço migração pendular todo santo dia. Esse é apenas um dos fenômenos relativos à questão da região metropolitana, que se tornou fato no Brasil a partir da década de 1960, quando as cidades de municípios diferentes começaram a se conurbar e havendo a necessidade da integração das áreas de infraestrutura, transporte coletivo, educação, emprego, saúde, inclusive as políticas públicas de combate até à violência. Violência relativa ao pequeno crime e a violência também, depois, nas décadas seguintes, ao crime praticado pelas grandes facções criminosas.
Na próxima aula veremos sobre o que é a rede. Até mais.